A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Décio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Valmir do Canto. Estamos dando início a mais um estudo bíblico Novas de Paz. Queremos agradecer ao nosso Deus por esta rica oportunidade que nos concede estarmos aqui anunciando os seus feitos através da Rádio Nova de Paz. Conosco, nosso pastor Rejanildo Paulino, para a glória do nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, pastor Valmir do Canto, a paz do Senhor para todos os irmãos que estão conosco, a partir de agora, nesse estudo bíblico Novas de Paz, para juntos aprendermos mais da palavra de Deus para o nosso enlevo espiritual. Creio que Deus está conosco, através do Espírito Santo seremos muito edificados em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos iniciar orando, você que nos acompanha pelas redes sociais da Rádio Novas de Paz, como também pela 88.1, convida, compartilha, porque com certeza vai edificar outras vidas. Pastor Rejanildo, nos apresente em oração, para que a gente possa ser útil ao Espírito Santo de Deus nessa missão. Glória a Deus. Pai do céu, em nome de Jesus, nesse instante, junto com os teus filhos, adorando o teu nome, Senhor, pedimos a tua bênção, a tua direção, através do teu divino Espírito, ó Espírito Santo de sabedoria. Atua poderosamente em nossas vidas e na vida de todos os teus filhos, que juntos meditam na tua palavra, têm prazer na tua palavra. Que o teu nome seja exaltado, Pai. Assim oramos, crendo no teu milagre. Já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Qual o tema da lição de hoje, pastor Rejanildo? A confirmação de uma promessa. Temos como referência teológica a lição da Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora Assembleia de Deus, a CPAD. Temos como referência ela para a gente poder abordar o assunto de hoje. E o assunto geral fala o mundo, homens dos quais o mundo não era digno. Então, dentro dessa temática geral, hoje nós vamos falar sobre a confirmação de uma promessa baseado lá em Gênesis capítulo 17, 7, quando Deus fez uma promessa a Abraão e agora Deus estava cumprindo aquilo que ele prometeu. Deus, pastor Rejanildo, não deve nada a ninguém. Verdade, pastor. A gente que é devedor dele. Glória a Deus. O texto áureo está em Gênesis 17, 7, você que está nos acompanhando com esse exemplar bíblico, glória a Deus, como também a lição. Vamos acompanhar aqui esta leitura. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para ti ser a Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis 17, 7. Verdade prática. Pastor Reginaldo, a verdade prática eu acho que é o centro do nosso estudo de Novas de Paz. Por quê? Porque a nossa perspectiva, o nosso ensinamento, ele visa ser uma coisa mais prática. Sim. Não tanto teológica, mas uma parte prática do que Deus falou com Abraão, do que nós podemos aplicar para os irmãos no dia de hoje. Porque o ensinamento da palavra de Deus, ele tem princípios que pode ser aplicado para o dia de hoje e fortalecer a todos através da palavra do Senhor. Mesmo sendo uma promessa, mesmo falando de Abraão, mas também quantas pessoas Deus nos fez promessa e de repente a pessoa está até sem esperança. E aqui esse texto vai mostrar que Deus é fiel em cumprir tudo o que tem prometido. E o que a verdade prática nos norteia? Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Glória a Deus. E tudo que Deus prometeu está escrito nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque muitas das vezes, pastor Rejanildo, fica muito subjetivo. As pessoas, Deus fez uma promessa para mim, mas que promessa? A gente tem que entender se essa promessa está dentro do que Deus estabeleceu como aliança. Por quê? Porque se uma pessoa
ela não obedece, ela quebra uma aliança, então como é que Deus pode cumprir uma promessa de quem não se sujeita a esta aliança? É quase, a pessoa está rasgando o contrato, está quebrando a aliança, está dizendo que não serve mais a Deus, e aí quando isso se quebra, aí cria um certo problema que tem muita gente até desanimado. Tem pessoas que estão passando por momentos até de frustração, pastor Reginildo. Concordo, pastor. E achar, mas Deus me prometeu e não aconteceu. Mas o que foi que Deus te prometeu? Porque às vezes o coração do homem imagina tantas coisas e as pessoas pensam que foi Deus que prometeu. E às vezes não foi Deus, às vezes foi um desejo do coração, né? Inclusive, pastor, permita, Sim. O senhor falando, eu estava cito como exemplo aqui, ontem falando sobre ofertas e dízimos na igreja, e eu estava lembrando que pessoas, às vezes, não evangélicas, que têm um certo temor a Deus, mas ainda não professaram publicamente Jesus como Senhor, são regulares na entrega das suas ofertas e dízimos. E por isso são prósperos na área material. E outros crentes que professaram Cristo não são prósperos, né? E quando nós vamos para o conceito bíblico, nós vemos que a palavra de Deus orienta, né? Essa verdade, onde a prosperidade material, a bênção de Deus, né, é dada. Isso não diz respeito à salvação em si, o senhor pode falar melhor, mas a realidade é que, o que eu estou dizendo aqui, o crente está dentro da igreja muitas vezes, mas não está vivendo conforme a vontade de Deus, e por isso muitas vezes fica somente questionando e se frustra, né? Dizendo que por que Deus não cumpriu a promessa. Mas se a gente ler as Escrituras, Deus vai mostrar o que está faltando. É verdade. Glória a Deus. Então temos por objetivos, 3 objetivos nesse estudo bíblico Novas de Paz. O primeiro é mostrar que Deus mudou o nome de Abraão e de Sarai. Então, isso aqui é tão tremendo que isso traz uma lição para nós. No decorrer da lição, a gente vai abordar sobre isso, porque há uma mudança. A promessa de Deus transforma o homem. A promessa de Deus ajusta o homem dentro dos planos de Deus. Essa mudança de nome aqui, pastor Reginildo, desse casal, ele traz uma observação de que a obra de Deus transforma as pessoas e faz as pessoas se adequarem àquilo que Deus quer para que a promessa se concretize. Aí Deus faz uma promessa. A pessoa não se sujeita à vontade de Deus. Isso. E depois está dizendo, Deus, por que tu não cumpriu? E diz assim, porque tu não obedece. Tu não deixa eu fazer a obra. Segundo objetivo, apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Esse concerto é tremendo, uma aliança. Veja que lá em Mateus capítulo 26, Jesus fala de uma aliança também. Então veja só que Deus tem um acordo com o homem. Sim. E aquilo que ele acordou com o homem, ele cumpre o que ele falou. O que cabe é o homem entender esse acordo, essa aliança, esse concerto. E terceiro, explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Ou seja, Deus fez um acordo, um pacto com Abrão. Glória a Deus, que agora passou a ser Abraão, que a gente vai explicar isso. E desse pacto Deus deixou assim, uma obrigação, algo que o homem trouxesse a consciência daquilo que Deus falou para ele. Temos como leitura bíblica em classe Gênesis 17, do versículo 1 ao versículo 9. Nosso pastor Reginildo Paulino também vai fazer essa leitura para a glória do nome de Jesus. Muito bem, meu pastor Valmir, do canto. Gênesis capítulo 17, versículos 1 ao 9, nos diz a palavra de Deus. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti.
E te darei a ti, a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Glória a Deus. É muito rico, muitos ensinamentos podemos extrair dessa lição. Glória a Deus, desse cumprimento de uma promessa e também já de um concerto. Você veja que ele disse: Abraão é pai exaltado. Isso. Abraão. E Abraão, pai de multidões de nações. Ou seja, não é somente uma nação, multidões de nações. E ele fala que seria tão extensa o propósito que viria através de... Pastor, o que eu aprendo com isso? Talvez com o senhor, conosco. Sim. Às vezes tem uma cobrança sobre nós e nós não temos a dimensão do que está sobre as nossas vidas. A aliança e o propósito que Deus está. Talvez você que nos acompanhe, meu amado, talvez você se sinta até pressionado, mas é porque através da tua vida, outras vidas serão edificadas. E quando a gente entende aqui nesse aprendizado com Abraão, a gente entende que a gente agora é fruto da obediência de Abraão e da fidelidade de Deus. Vê que coisa linda. Eu queria ler um texto aqui, isso está valendo aqui, quando Deus diz assim, ó, da tua semente depois de ti, te darei a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Vamos ver aqui, ó, João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vade e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao meu Pai, Ele vos conceda. Você veja que essa escolha, foi eu que te escolhi, é exatamente isso. Foi Deus, porque se Deus não der o primeiro passo e não perdoar os nossos pecados, é escolha de Deus. Aí está o amor, aí está a misericórdia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, o que é que nós já começamos a fazer a introdução aqui, pastor Rejanildo? É que foi Deus que tomou a decisão de ir até a nós, para nos resgatar do pecado, e mesmo a gente falha, Ele prova o seu amor, e ainda faz uma promessa, uma aliança, que é o concerto. Então Deus não deve nada a ninguém, pastor. A gente às vezes fica colocando Deus na parede, Deus, por que isso, Deus, por que aquilo? É porque a gente precisa entender o que as Escrituras apontam desde o Antigo Testamento. A introdução. Deus prometeu que Abraão seria pai de multidões de nações, mas ele já estava com 99 anos e a sua esposa Estéril estava com 89 anos. Porém, o Eterno, mais uma vez, trouxe esperança ao coração de Abraão, afirmando: eu estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti, em suas gerações. Gênesis 17:7. Neste caso, nesta oportunidade, veremos que Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Quando a gente para observar, tudo é fé. E parece uma contradição, pastor Rejanildo, quando Deus faz uma promessa e a gente vai caminhando e vê que o negócio não está acontecendo. Já estava com 99 anos, já tinha agora Ismael. E você veja que daqueles conflitos, ele percebeu que Ismael não era o filho da promessa, porque foi uma decisão de Abraão. E agora Abraão, ele já estava bem, já estava quase maduro, já estava caminhando. E impossível uma mulher estéril com a idade de 89 anos. Vista humana, impossível. Impossível. E parece que a promessa de Deus E essa promessa de Deus, veja só, a gente foca, pastor Rejanildo, somente no material. Sim. Se a gente observar, Abraão e Sarai estavam pensando no menino. E Deus não está pensando no menino. Deus diz assim: eu tenho uma aliança. Isso. Isaac era fruto desta aliança. Isaac, já apontando para Jesus, seria, na verdade, ele diz assim: esse menino vai representar uma aliança que eu tenho. A aliança é muito maior do que o menino. Tanto prova disso que em Gênesis capítulo 22,
Deus pede o menino e assim, quem é maior? É o menino ou a aliança? Eita, glória a Deus. Entre eu e você, entre você e Deus, meu amado irmão, o que é mais importante? É o que Deus prometeu ou o concerto e a aliança que Ele fez conosco quando nos chamou, pastor Reginildo? Isso é verdade, pastor. Sempre, isso é comum na nossa vida. Quando Deus fala e observando a luz da palavra, nós vemos que existe uma aliança e um propósito de Deus que não é passageiro, temporal. Ele é eterno, visa a eternidade, né? E nós sempre focamos o momentâneo, o temporal, material, né? E com isso somente traz uma visão natural, pastor Reginildo. Verdade. O ter. Se eu observar aqui, que a gente vai entrar nesse primeiro ponto, Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Você veja, Deus faz uma promessa, eles vão caminhando. Sabe o que eu entendo? Que quando a gente compreende como Deus trabalha em nossas vidas, partindo por referência a esse casal, a gente começa a entender que Deus faz promessa e quer nos transformar pela palavra. Isso. Só que se eu não me permito ser transformado pela palavra, eu não estou, digamos assim, me colocando numa condição de Deus poder cumprir a promessa. É uma aliança onde ambas as partes têm, digamos assim, responsabilidades e obrigações, direitos e obrigações, mas a gente enxerga que hoje, trazendo para hoje, como Jesus disse lá, que eu fui que escolhi vocês, foi eu que dei o primeiro passo, foi eu que desejei ter você como ovelha. Olha que coisa linda. Mas não somente ele desejou ter como ovelha e trazer uma adoção, mas de mostrar para o mundo que nós agora temos o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nossa vida, pastor Reginildo. Agora o fruto, meu amado irmão, ele é um processo onde você permite Deus lhe transformar, não por fora, porque, pastor Reginildo, botar um paletó, botar uma Bíblia e dizer que é crente já é um grande passo. Já é um grande passo. Mas não é só isso. É uma mudança interior. Então vamos lá. Primeiro tópico vai dizer, Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. O novo nome de Abrão. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou na moda, né? Ou era moda. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento, ou até mesmo as características físicas do bebê, como o caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo. Gênesis 25, 25. Você pode ler aí, pastor Reginildo? Versículo 25 de Gênesis 25 diz: E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Pronto. Então daí, meu amado irmão, principalmente no Antigo Testamento, onde o nome estava correlacionado com circunstâncias, Esaú e tantos outros nomes que na Bíblia narra, é bem interessante que o nome está relacionado com a circunstância. E nesse primeiro ponto aqui nós vamos abordando que Deus fez uma promessa e o significado de Abrão era pai exaltado. Mas veja só, pai, como é que ele era pai se ele não tinha filho? Às vezes é justamente isso, a fé. Deus, ele faz uma promessa. Quando ele fez uma promessa, ele diz assim, eu vou mudar a tua condição. Se Deus está dizendo que você vai ser pai, é Ele que vai fazer a mudança, é Ele que vai fazer o milagre, glória a Deus, né? E aí, o senhor citou um exemplo aí, né? No caso de Abraão, o seu nome original significa pai exaltado, porém, diante do plano de Deus, sua vida, esses nomes não pareceria adequado. O Senhor lhe mudou o nome para o quê? Abraão, confirmando que seria pai de multidões, Gênesis 17, 14. Então, veja só que Deus faz a promessa quando a gente ainda é imperfeito. Deus faz a promessa, olha, quando Deus fez uma promessa para você, não quer dizer que você está pronto, não. Pelo contrário, Ele só apenas iniciou um plano. Ele apenas começou um plano e através deste plano,
você obedecendo a sua vontade, Ele vai transformar você e a promessa vai ser concretizada para a glória do nome de Jesus. Então, glória a Deus. No segundo subtópico, pastor Rejanildo, ele vai falar o nome de Sarai. Porque já que eles estavam casados, glória a Deus, precisava também de uma mudança. E o que é que eu aprendo aqui? Vamos trazer para os casais agora. Sim. Glória a Deus, que a gente pode trazer um aprendizado aqui. Normalmente, a gente quer transformar nossas esposas. Isso. Ou as nossas esposas transformar a gente. Ou a gente se ajustar às características da nossa esposa, ou as nossas esposas se adequar às nossas características. Na verdade, dessas opções, pastor Rejanildo, que eu falei, nenhuma coisa nem outra. Porque essa é a questão da mudança do nome. Quem faz a mudança é Deus. Quem faz? Então, a única forma de a minha esposa perceber que, de fato, ela precisa de uma mudança é quando eu mostrar que eu fui transformado por Deus, que o próprio Deus nos transformou, porque a Bíblia diz lá em 1 Carta aos Coríntios que o marido que não tem uma esposa crente, ele a santifica com a sua conduta. É verdade. Glória a Deus. Então está aqui Sara também. A gente voltando uns poucos um tempo para trás, nos capítulos anteriores, a gente vai ver que eles entraram num acordo para poder ajudar a Deus na promessa. E o que foi que aconteceu? Foi uma maior confusão, né? Gerou graves consequências. O que é que eu aprendo com isso? Os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Nova de Paz, Deus não precisa de ajuda. Quando, em qualquer circunstância que você vai tomar uma decisão, consulte primeiro a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar e para Ele cumprir a promessa dEle, Ele faz feito o povo do Egito. Ele dá uma volta, faz ir, daqui a pouco faz voltar, vai botar um caminho no meio do mar. Quem explica um negócio desse, pastor Janildo? Não há explicação. Eu vejo, pastor, que na prática, o que Deus exige, é que Deus não quer ajuda, e na realidade é, né? Deus não precisa de ajuda de ninguém, Ele é soberano. Mas o que Ele exige, o que Ele quer, que nós é somente uma coisa: submissão. Submissão à sua vontade. Se você for submisso à vontade de Deus, aí as coisas fluem. A tristeza sai, a alegria, aí Deus vai mostrando, vai revelando o seu propósito, as coisas vão fluindo, vão se encaixando e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Mas enquanto o homem não se submete à vontade de Deus, aí não dá certo, as coisas não se encaixam. Por quê? Porque parece que a vontade de Deus é ruim. A vista humana. Como você está falando aí, essa submissão, oxe, eu tenho que fazer isso. Essa imposição. A natureza humana começa a reivindicar e dizer assim, eu não vou fazer isso não. Isso não vai dar certo não. Não é a sua natureza humana que vai levar você à promessa. Quem vai te conduzir é o próprio Deus. Olha o que diz aqui, ó. Em Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se você quer continuar seguindo os meus caminhos, renuncie a você mesmo, a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha o que diz o versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ele está falando da vida eterna. Isso. Porque aos olhos do homem, os seus caminhos são bons, são maus, são sempre caminhos bons. Mas no final é o caminho de morte. Aí diz aqui, ó, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitaria um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Olha aí, porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Então, continuando aqui, pastor Rejanildo, essa é a questão dessa submissão. Agora, Deus faz uma mudança na vida de Sarai. O nome de Sarai em hebraico significa minha princesa. Pronto, já disse tudo aqui. Enquanto, veja só, quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, porque era tudo dele. Enquanto as coisas forem suas, estiver no controle, Deus não pode fazer nada porque você está dizendo que é seu. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. O caminho é toda a vida. Então, quando eu entrego na mão de Deus, Deus diz assim, agora você está entendendo que não é seu, é meu. Então, o nome de Sarai já diz assim, minha princesa. Ela não podia ser a princesa de só de Abraão.
Ela tem que ser o quê? Olha que coisa linda. Ô minha senhora. Glória a Deus. Já o nome de Sarai significa mãe das nações. Olha a mudança como é grande. Do meu para vosso. Então ela sairia agora de uma condição só para ela, de Abrão. Diz assim, essa mulher é minha. Ela não é só sua. Ela é para as nações. A minha igreja, quantos pastores dizem assim, a igreja não é sua. A igreja é de Jesus. E a igreja é para as nações, para o povo. A igreja que está convocada por Cristo, ela tem que anunciar às nações o feito da salvação. E a gente hoje dentro da igreja, a gente vê tantas pessoas com tantas atividades dentro da igreja que às vezes não edificam. Glória a Deus. Mas vamos dar continuidade aqui. Então já diz muito claramente, mãe de nações. Diz a Bíblia, disse Deus mais a Abrão, Sarai, a tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, pois Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e hei de dar a ti dela um filho. Olha como Deus foi específico, pastor Reginaldo. Você vê que a bênção estava onde? A bênção estava em Abrão. Aí quando Deus muda o nome de Abrão, muda o nome. Sabe o que eu entendo aqui? Deus vai fazer a obra por completo na sua família. Quem vai mudar, quem vai abençoar, quem vai gerar, tudo é Deus na vida das pessoas, pastor Reginaldo. Ele disse, ó, de ti um filho, e além do filho, e abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos, sairá dela. Gênesis 17, versículo 15 e 16. Podemos ver que por intermédio da vida de Abrão e Sara, que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendem os seus chamados. Sabe o que tem daqui? Deus, quando nos chamou, pastor, Ele nos chamou para a gente ser uma bênção para as outras famílias. E quando a gente assim atende, Deus muda o nosso nome. Deus transforma a nossa vida não por fora, meu amado irmão. Talvez você está passando uma dificuldade, talvez você está diante de uma grande dificuldade. E eu sempre digo, às vezes um casal me chamou o pastor Reginaldo para eu orar pelas alianças do noivado. Disse, pastor, o senhor pode abençoar essa aliança? Aí eu disse, posso sim. Aí eu fiz a oração. E na minha oração e na minha instrução eu dizia o seguinte para eles: esta aliança aqui é para que o nome de Jesus seja conhecido através das famílias que vocês querem constituir. Porque quando a gente entende que o casal vai se unir para anunciar a salvação que é em Jesus, ambos vão ser felizes porque Jesus é a aliança. E se a gente aponta que a minha família é para ser bênção para a igreja, glória a Deus, aí eu entendo o propósito da família. Porque passa a ser possessivo. Eu quero que Deus abençoe minha esposa. Eu quero que Deus abençoe meu filho. Não, meu amado. Deus quer que você seja uma bênção para as outras famílias. Porque a bênção está nesse negócio. Então, glória a Deus por isso. Essa semana, pastor, em ministração, eu estava dizendo, e eu lembro assim, no trâmite da mensagem, eu perguntei, você tem sido o ponto de equilíbrio onde você tem colocado a planta do seu pé? Eita, forte essa mensagem, viu? É, muito forte a mensagem. Tem gente que diz um ponto de discórdia. E aí é justamente isso, que nós somos abençoadores, fomos chamados para abençoar, né? E é o que reflete o senhor está falando aí, justamente, porque muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam e que nos favoreçam. E Deus está dizendo assim, eu te chamei para ser o elemento de mudança. Não, e olha só, é muito claro. Vamos entender aqui. Se Deus diz para você, é tu uma bênção. Diz assim, como é que eu vou abençoar outra pessoa? Se eu sou abençoado. Sim. Se eu abro a minha boca para te amaldiçoar, eu estou dizendo o quê? Eu sou uma pessoa amaldiçoada. Aí você está dentro da igreja que a pessoa abre a boca, profere palavras para o seu irmão, que prova que na bênção ele não está não. Ele tem uma aliança com Jesus, Jesus tem uma aliança com ele, mas a aliança com Jesus está quebrada. Quebrada por quê? Porque a Bíblia diz que do coração procedem os sentimentos. A boca fala o que o coração está cheio. E o coração está cheio de mágoa, de ressentimento, de mágoa, de tanta coisa. Quando abre a boca, pastor Reginaldo, é ponto de equilíbrio.
Não. Porque ele não é o equilíbrio, ele não está na bênção. Então vamos dando continuidade aqui. O pai da fé riu diante da promessa. É o terceiro subtópico que estamos abordando hoje sobre, no caso, o cumprimento de uma promessa, né? Para a glória, a confirmação de uma promessa. Diz assim: parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois, ao ouvir novamente a promessa divina, ele riu e assevera: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 99 anos. Gênesis 17:17. Ou seja, quando Deus fala com eles: olha, eu vou mudar o teu nome, mudar o nome da tua esposa, eu vou te dar um filho, ela vai gerar filho, esse menino vai ser uma bênção. Era Deus dizer assim, ó: o fruto dessa obra que eu estou fazendo na vida de vocês é a lembrança do concerto que eu vou fazer com vocês. Glória a Deus. Então, quando a gente vê aqui esse rir, lógico que não era uma zombaria, mas ele olhou assim e disse assim: só se for um milagre. Ele já com a idade avançada, 99 anos. Sarai já ali, já, meu Deus, olha. Interessante, o pastor me permita que nós hoje temos, como o senhor frisou em outra oportunidade, nós temos essa questão sabemos toda a história, o tempo que foi, né, do processo completo. Mas Abraão não tinha essa noção exata. E hoje nós sabemos que Abraão tinha 99 anos, o cumprimento se deu com 100 anos, então estava bem às portas do milagre, né, da bênção completa, né, o filho chegar. Glória a Deus. E Abraão está nesse estado, um estado realmente como acontece em nossas vidas. Às vezes nós somos pressionados com as circunstâncias, tudo que envolve a nossa vida. Temos a promessa, mas aí as coisas parecem dizer não, e aí chega aquele ponto ápice. E Deus, eu vejo aqui, pastor, me permita, pastor Valmir do Canto e irmãos, que Deus é longânimo, Deus é compreensivo, dizendo linguagem prática, compreensivo conosco, porque Deus sabe da nossa estrutura, né? Veja que Abraão, ele ri, e Deus não condena Abraão pelo seu riso, né? Porque Deus vê ali um coração fragilizado devido ao tempo, devido ao impacto. A estrutura de um homem que é pó, que é frágil. Então, uma coisa que eu aprendo com isso aí, sabe o que é também, pastor Rejanildo? Sim. Que Deus conhece o homem. Às vezes a gente quer mostrar que é forte, que é isso, que é aquilo. Não, você não precisa mostrar nada para Deus. É verdade. Porque Deus já nos conhece. Esse relacionamento, porque às vezes a gente cria uma situação, você olha, seja você mesmo diante de Deus. Porque é isso que agrada, o coração contrito, quebrantado. Não queira mostrar o que você não é, porque Deus conhece você melhor do que você. Amém, pastor Rejanildo. Olha o que diz Lucas 1,37, daquilo que o Senhor nos apresentou aqui, dessa limitação humana. E olha, vou dizer para você, toda a promessa de Deus, Deus chega para um homem, pastor Rejanildo, e diz assim: você não pode fazer nada. Deus sempre... Eita, que coisa linda, irmão. Glória a Deus. Quando a gente desce ao nosso coração da nossa pequenez e diante da grandeza do que Ele é, e quando de forma humilde: Senhor, sou dependente de Ti. Oh, glória a Deus. Olha, se Tu fizer, eu sei que não é eu, Senhor, é o Senhor. Coisa linda, né? Aí você vai ler aí Lucas 1,37, um texto muito conhecido, glória a Deus, quando o anjo do Senhor chega para Maria, uma jovem que não tinha relacionamento, mas Deus sempre, pastor Rejanildo, na sua obra salvífica, na sua obra de salvar um homem, Ele mostra a diferença que é Ele que está fazendo. Deus confunde a terra, pastor Rejanildo. Aqui é muito semelhante ao que Deus falou com Abraão e a Sara. Abraão e a Sara. Está aí Lucas 1,37, que é a conclusão daquele relato de um plano divino na vida do ser humano, na vida da humanidade, porque Maria não se ia salvar. Através de Maria viria Jesus, mas Jesus não só salvaria o povo judeu. Sim. É igualzinho a Abraão. O senhor pode ler, por gentileza, muito conhecido, mas porque para Deus nada é impossível. Pronto.
nas suas promessas, em algumas outras traduções assim, nas suas promessas. Ou seja, qual era a promessa de Deus? Restaurar o homem. Através de quem? Através de Jesus Cristo de Nazaré. Dando continuidade aqui no estudo bíblico Novas de Paz, estamos abordando, meus amados irmãos, que agora ligou o rádio, ou até mesmo está através das redes sociais, ou até recebeu, digamos assim, uma indicação do irmão. Estamos abordando sobre o tema de hoje, a confirmação de uma promessa. Segundo tópico, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Pastor Rejanildo vai nos abordar este assunto. Muito bem. O segundo ponto desse estudo bíblico, Novas de Paz, tem por título a confirmação do concerto de Deus com Abraão, tendo como primeiro subtópico desse segundo tópico, o chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor confirmou o concerto, o pacto com Abraão, de modo muito solene, logo após fazer a mudança de seu nome. Gênesis capítulo 17, versículos 5 ao versículo de número 8. Está também inserido na leitura bíblica, que é base para esse estudo bíblico Novas de Paz, os versículos 5 a 8. Vou ler aqui. O senhor vai ler? Pronto. 17, versículos 5 a 8. Do 5 ao 8. Diz a palavra do Senhor: E não se chamarás mais o teu nome de Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para ser de ti por Deus, e da tua semente depois de ti. Versículo 8. Sim. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã será perpétua possessão, e ser-me-eis o seu Deus. Aleluia. Que coisa extensa, né? Quando a gente lê toda a movimentação, toda a história de Abraão, você veja que até hoje Deus, olha, veja só quantos reis. Sim. Só da tribo de Israel, da tribo do norte, da tribo do sul, e se falar deles que vieram outros também. Sim. Enfim, é grandiosa a promessa de Deus. E nós vemos que Deus confirmou o pacto com Abraão de modo muito solene, diz o comentarista. Podemos ver toda a Bíblia, Deus estabelecendo pactos, não é? Pacto, segundo o dicionário bíblico, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações. Ou seja, Deus sempre buscou, ao longo dos tempos, deixar claro ao homem, meu pastor, ao meio do canto, irmãos, que Ele quer abençoar. A bênção é dele e Ele quer transmitir para nossas vidas, otorgar para nossas vidas. Mas exige compromisso, né? Quando Deus... E isso também, valendo lembrar ou destacar que Deus quer cumprir as promessas na vida do homem, meu pastor, mas Ele mostra para o homem que exige responsabilidade, exige o homem entender que não é o homem não tem o controle, é ele que tem o controle, ele que é soberano. Eu vejo um exemplo que eu cito aqui nesse instante, de forma rápida, o exemplo de Adão, quando Deus dá a Adão o direito de cuidar de tudo que existe no Jardim do Éden, né? Cuidar e usufruir também, não é só cuidar, né? Usufruir também, mas diz ao homem que não comereis do fruto da árvore do meio do Jardim do Éden, né? A árvore que estava no meio do jardim. Quer dizer, Deus impondo um limite ao homem, mostrando ao homem que Ele é soberano e que o homem exige reconhecer a sua dependência dele. E Deus não pede além do que o homem pode fazer. Outro ponto muito relevante. Deus não pede além do que você pode fazer. Se Deus assim te pediu, é possível você fazer. Glória a Deus. Essa aliança tem esse princípio. Tem a aliança
de Deus, que ele que foi, e assim, sou eu que vou fazer, não é você. E a sua parte é sempre a menor. Olha que coisa linda. O que a gente pode dizer para os irmãos, pastor Rejanildo? A sua parte é a menor. Por que você está cansado? Por que você está perturbado? Porque não é você que vai cumprir, não é você que vai transformar, não é você que vai salvar. Se posicione na parte que é a menor. Isso. Sabe o que a Bíblia diz? Se for fiel no pouco, pastor Rejanildo, nem no pouco a gente é fiel. Nessa parte que Deus está pedindo para você ser fiel, a gente às vezes não está sendo fiel. Porque quando ele fala esse conceito, eu estava falando do conceito dessa aliança, você veja que agora Isaac me parece que é coisa secundária. A aliança, diz, ó, eu vou fazer uma aliança contigo, eu já falei com a tua esposa, e teu filho, é dizer assim, eu vou me relacionar com teu filho, eu vou me relacionar com o teu, eu vou fazer isso na vida dele. Quem é? Pega Isaac, pega Jacó, pega Esaú. Olha, se você observar esses homens cheios de fraqueza, cheios de defeito, Esaú, Jacó enganou, enrolou. Olha só, Deus, o que eu entendo isso? Deus sabe que a gente é fraco, pastor Rejanildo. Agora ele não quer que a gente permaneça na fraqueza. Tanto prova disso que Jacó, de muitas besteiras que fez, apoiado pela mãe, talvez alguém está te apoiando nas besteiras que tu faz, pensando que vai cumprir a promessa, porque Deus não precisa de ajuda. Mas aí quando ele saiu debaixo de quem estava atrapalhando, olha que coisa forte, pastor. Será que é os pais que estão atrapalhando os filhos de fato ser crente como deve ser? Aí na hora que ele sai debaixo da proteção dos pais Jacó, aí tem uma revelação de Deus. Jacó nunca teve uma revelação de Deus quando estava sob o governo da mãe e do pai. O que é que eu aprendo com isso? Deus já ensina, pastor Rejanildo. A gente está falando de concerto, está falando de aliança. E você veja que Jacó faz um concerto com Deus, dizendo, se tu me levares e me trouxeres tudo que tu me deres das minhas mãos. Então ele sabia. Mas ele não enganou o irmão? Ele não trapaceou o irmão, ele não usurpou, ele não roubou o irmão, ele não negociou com o irmão. Veja que quando ele tem a revelação de Deus, ele faz uma aliança com Deus, diz assim, daqui por diante, não vou fazer do mesmo jeito que eu fazia. Glória a Deus. O que é que eu entendo? Quando nós fazemos um concerto com Jesus, nós não seremos mais a mesma pessoa, pastor Rejanildo. Quem fez uma aliança com Jesus não vive mais do mesmo jeito. Por quê? Porque Jesus faz a mudança para a glória do nome do Senhor. Então, seguindo, vamos encontrar também a palavra pacto, né? Em Gênesis 6,18, quando Deus anuncia o dilúvio, Deus faz um pacto, né? No capítulo 6, versículo 18. Vou ler aqui, esse 6,18 é bom. Isso, o primeiro pacto, né? Você veja que, mais uma vez, Deus chegando para um homem, querendo amaldiçoar o homem. Essa aliança é para amaldiçoar, pastor Rejanildo? Não, para abençoar. Nunca Deus se relaciona com o homem no sentido de deixar o homem na mesma condição, é justamente o contrário. 6,18 vai dizer o seguinte: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Ou seja, um pacto de aliança em guardar e preservar a família. Salmo 91, pastor Janildo. O salmista revela que Deus, através de Jesus, guarda a nossa casa de todo mal. É uma aliança, é um pacto de fidelidade, de não expor. Aí agora eu vou abrir um parênteses aqui que eu citei logo no começo. Mas às vezes alguém sai desta aliança, ele sai da proteção de Deus. Sim. Quantos filhos de crente que saíram da proteção de Deus, se expôs ao mal e agora se sobrevém uma grande tragédia, porque acontece, quantos filhos de crentes estão perecendo e os pais estão atônitos. Meu Deus, tu não me prometeu. Deus prometeu. Mas a promessa também está condicional a se submeter à vontade de Deus. Só que entrega o teu caminho. O cara não quer entregar o caminho, o cara quer viver para o mundo. As pessoas que vivem no deleite do mundo. Então, ele quebra a aliança, ele se expõe ao mal. E aí Deus não pode revogar o seu próprio caráter em cima da fidelidade que ele tem. Não, se ele não quer. O mais terrível, sabe qual é? É que as pessoas amam mais os deleites do que a Deus. Então Deus não obriga a pessoa a servir a Ele. Se quer servir ao mundo, sirva ao mundo. Agora, a aliança que tem
com o outro é maior do que a aliança que tem com Deus, então vai servir a quem ele fez a aliança. E isso vai refletir justamente nas consequências, né, em sua vida. Mas seguindo nesse estudo bíblico, Nova de Paz, nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto, pastor, em resumo, eu lembro que nós precisamos ter essa compreensão do conceito de Deus com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, para que nós aprendamos como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverante com Ele. Ou seja, se nós entendermos, no mínimo um pouco, do que foi na prática essa aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, nós conseguiremos entender acerca da aliança que Deus fez conosco. E isso vai refletir na nossa vida pessoal, espiritual, em todos os âmbitos. Ou seja, muitas pessoas, me permitam, pastor, muitos crentes às vezes estão como assim, querendo discutir até com Deus em pontos na sua história, na sua vida, no trâmite de sua vida, sua família, como o senhor bem frisou aí, porque na realidade não entenderam a aliança, não entendem a aliança de Deus com ele, com ela. E a aliança de Deus não quebra aliança com ninguém. Agora, existe um ponto muito elementar, que é a fidelidade de Deus, né? Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mas existem princípios que são irrevogáveis. E nesses princípios está justamente eu coloco aqui, a submissão a Deus, a obediência. Ou seja, se não há obediência, Deus não pode cumprir. E se o homem não quer, Deus não vai obrigar. Agora também não vai receber, não vai desfrutar da promessa. Eu entendo o seguinte, a promessa nos leva a um conserto. Sim. Se você observar aqui no segundo subtópico, sim, que é justamente qual o objetivo do conserto com os patriarcas. Aqui é o tema central, pastor Janildo. Se a gente voltar lá, Deus fez uma promessa que ele teria filhos, etc. E aquilo chama. Deus sabe nos chamar a atenção. Deus nos atrai através de promessas, mas até chegou o centro, o cerne da situação, está na aliança, pastor. Se você pode observar aqui, voltando, a gente hoje está observando muito mais a promessa de Deus ou o conserto. A gente está olhando para a promessa, mas não está olhando para o conserto. Aí Deus diz, veja só, Deus eu vou salvar o teu filho, é uma promessa. Mas Deus não está apontando a promessa sem antes apontar para o conserto, que o conserto é maior do que a promessa. Então, e qual é o conserto? É a salvação, que diz aqui no segundo subtópico, né? O propósito único e supremo era o quê? Trazer salvação. Não apenas a uma nação, Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. Gênesis 12, 3. 18, que eu vou ler aqui. 18 vai dizer assim, ó: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Você pode ler aí, pastor Reginaldo, 22, 18, que eu vou ler 26. 22, 18, então você veja aqui, 22, 18, em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto, olha aí o que falamos, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 26, 4, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e a tua semente serão benditas sobre as nações da terra. Pastor Reginaldo, eu fico aqui estarrecido que em Cristo não tem coisa ruim, não. A gente está embaraçado com coisa, com picuinha, desfocado no propósito. Diz assim, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou fazer isso com a tua descendência. Glória a Deus. O conserto, a restauração em Cristo, somos mais do que vencedores, pastor Reginaldo. Oh, glória a Deus. A gente quando vai olhando aqui, né, então, esse conserto, essa aliança, eu vou até ler um texto aqui, pastor Reginaldo, que eu até marquei aqui, quando o senhor falava de aliança, que tem uma parte, Deuteronômio
que é condicional. A promessa tem um termos de condição. Deuteronômio 28, o primeiro diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor? Esse ouvir, pastor, é colocar em prática este conserto. Aí eu quero concluir aqui para você dar continuidade. Eu entendo, sabe o que é aqui? Quem está atrapalhando a promessa se concretizar na sua vida, na sua casa, é você. Porque Deus não pede além do que eu posso, só que a gente bota desculpa. Não, é o pastor da minha igreja. Não, é o irmão da minha igreja. Não, é aquele vizinho. Meu irmão, a promessa é perpétua. A promessa é um Deus que não falha. Se você está olhando para as pessoas, você está botando desculpa. Você está se amaldiçoando. Porque, pastor, se eu lançar uma praga para o senhor, pastor, vai pegar não. Porque quem está na sua casa, que fez a promessa, é fiel, guarda o seu dia e noite. E por que tanto crente está dando ouvido a tanta gente? Sim. É um menino, quer briga, né? Falando disso que me amaldiçoa, está perdendo tempo. Porque a Bíblia diz que quando Balaão, né, foi amaldiçoar Israel, o que foi que aconteceu? Olha, se alguém quiser abrir a boca para te amaldiçoar, papai vai transformar em bênção. Agora, não deixa o teu coração inchar não, porque se teu coração inchar, aí vai ficar tu e ele na prova. Continue, pastor Reginildo. O conserto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Deus seria o escudo e o galardão de Abraão. Lhe daria muitos descendentes. Glória a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 15, versículos 1 e Gênesis 15, versículo 5. Depois Gênesis 15, versículo de número 7. Esses 3 versículos aí que confirmam, né? 15, versículo 1, versículo 5 e versículo 7. É tremendo. Eu vou ler isso aqui. A gente já leu algumas, mas eu vou ler novamente. Sim. Veja só, o 15:1 vai dizer assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão dizendo, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu irmão. Escudo. Olha, é a mesma coisa de Jesus. Proteção. Eu sou o... Por que tu estás preocupado? Por que tu estás assombrado? Se Deus é o teu mesmo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é o 15 primeiro. Aí vai lá, eu só leio aqui o 15. Eu sempre lembro aquele versículo lá de Salmos 27, pastor, versículo 3, quando o salmista diz assim: ainda que um exército se acampasse contra mim, o meu coração não temeria, porque tu estás comigo. Porque ele entende que Deus é o escudo. Aí Gênesis 15:5, então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Disse-lhe mais: assim será a tua semente. Deus está dizendo assim: olha, sabe o que está acontecendo? O ambiente está tirando você a visão da promessa de Deus na sua vida. Aí Gênesis 15:7, glória a Deus. E disse mais, ou seja, veja quantas promessas, promessa por cima de promessa. Ele disse mais: eu sou o Senhor que te tirei foi Deus que te tirou do lamaçal do pecado, foi Deus que perdoou o teu pecado. Você não deve se reportar a ninguém, porque ninguém pode fazer nada por você. Quem perdoou o teu pecado, que fez uma aliança contigo, quem repreendeu o mal, quem te purificou, quem te santificou, foi quem? Aqui Deus falou para Abraão, mas na verdade hoje é Cristo na nossa vida. Aí veja só, o dos caldeus, para dar-te a ti a esta terra, para a herdares, e disse mais o Senhor Jeová: como saberei que hei de me herdá-la? Isso já é uma outra história. Continue, pastor Reginildo. Então, quantas promessas, quantos concertos, dizem assim: eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel. Seja um pouquinho só, não precisa ser muito não. Um pouquinho é o suficiente para Deus te abençoar. Observe que a aliança foi feita, uma aliança, um pacto, um concerto. Agora as promessas abrangem todas as áreas da nossa vida, assim como foi na vida de Abraão. Então, trazendo para a nossa vida, nós precisamos, irmãos, refletir acerca da aliança, do pacto feito de Deus com esses homens, porque reflete nossa vida. E aqui, justamente, nesse estudo bíblico Nova de Paz, visa nós trazer justamente para o centro dessa questão, falando um pouco, abrangendo, né, acerca da nossa realidade, e o que implica em dizer que, o comentário destaca aqui, o Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo.
E a sua maior promessa e bênção para nós é a salvação da nossa alma. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. Mas para receber é preciso perseverar em Cristo até a morte. Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou fazer um paralelo aqui da sua fala, pastor Rejanildo, que as pessoas fizeram aliança com Jesus, mas o Isaac hoje, o Isaac é a posição, o Isaac é a casa, o Isaac é o carro, o Isaac é a honra, o Isaac é a notoriedade, o Isaac é a fama. Isso. Aí você observa que o concerto ficou secundário. E a bênção, que é o Isaac, entre aspas, é a busca dos crentes. Aí tem briga, tem contenda, estamos se levantando, querem me derrubar, querem tirar do meu local. Então, tudo isso, esses simbologismos que eu estou falando aqui, às vezes, as pessoas vivendo dentro da congregação dos santos, que é aquilo que eu falei no começo. A gente procura trazer uma aplicação dentro porque nós trabalhamos com o nosso pastor presidente, Francisco Técio. Ele nos dá a liberdade de representá-lo nas congregações que ele assim nos delega. E a gente enxerga na prática, que a gente convive diariamente com os cristãos, e a gente percebe que o Isaac está sendo maior do que o concerto. Por isso que as pessoas estão não sendo transformadas. Por quê? Porque o concerto, que é a aliança que Deus fez com Isaac, com Abraão, agora é a gente com o próprio Deus, com Jesus. Inclusive, para lembrar, bom destacar, eu creio, a idade exata, mas em sua adolescência, Deus pede Isaac. E por que Deus pediu Isaac? Para que Abraão caísse em si e visse que ele, Isaac, não era um tudo. Isaac não era maior que o concerto. Exatamente. E acontece isso. justamente exatamente isso. isso. Que eu quero trazer, as pessoas estão hoje, colocando. Às vezes Deus faz para perder. Não estão colocando as coisas nos seus devidos lugares. É quando as pessoas valorizam muito mais a promessa do que o conserto. Aí traz consigo muitas confusões. É quando se valoriza mais o filho, se valoriza mais a esposa, se valoriza a tantas outras coisas. E a aliança, o emprego, a posição, o carro, sei lá, tanta coisa. E o que é que acontece? Confusões. Aí o nome não é transformado. Sim. Glória a Deus. Então vamos dando continuidade, irmão. E esse terceiro tópico, pastor Rejanildo, que isso já a gente começou a abordar aqui, a gente vai concluir, que é o pacto perpétuo da circuncisão. Então, essa circuncisão é aquela promessa que Deus fez com Abraão, condicional, que para que ele pudesse herdar a promessa, ele tinha que fazer uma aliança, que é um pacto. E nesse pacto, Deus abençoaria ele, mas para ele ser abençoado, ele tinha que se sujeitar àquilo que Deus estava determinando. Você sabe que é o nosso desafio hoje? Obedecer àquilo que Cristo está estabelecendo, pastor Rejanildo. O nosso compromisso é com o nosso pastor presidente, porque nós somos ovelha, e ovelha obedece às Escrituras e se submete às autoridades constituídas por Deus. Mas o que transcende o meu relacionamento com o meu pastor está com as Escrituras e com Jesus. Porque se eu não obedecer a Jesus, eu não serei uma bênção para o pastor. Eu serei uma ovelha rebelde, que não tem aliança com Cristo e reflete no meu comportamento com o meu pastor. Então, quando a ovelha não tem um bom relacionamento com o seu pastor, é porque a aliança com Jesus ela está maculada. E aí Deus faz aqui, pacto perpétuo de circuncisão. O que é circuncisão? Vamos lá entender. Primeiro ponto, todo macho será circuncidado. Na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele incluiu um pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão, uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Gênesis 17:10. Pode ler, pastor Rejanildo. Este é o meu concerto, e guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Lido, meu pastor. Então veja só, dentro do concerto, Deus estabelece uns parâmetros, o que Abraão deveria fazer. Dentro do concerto que fizemos com Jesus,
Jesus estabelece o que nós deveremos fazer. Ele permanece fiel. Se você observar, já vou abrir um parênteses aqui, que eu sei que vai falar muito de Jesus. Sim. Você veja que Deus sempre prova que nós somos frágeis e Deus está sempre disposto a nos perdoar. E quando nós entendemos as nossas fraquezas e confessamos os nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar. Mateus capítulo 26, versículo 31, Jesus próximo de concretizar a obra da salvação, entregando a sua vida na cruz do Calvário, disse, vós se escandalizareis em mim. Ou seja, o pastor vai ser ferido e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, vocês vão quebrar este pacto, esta aliança. Vocês são falhos, vocês são frágeis. E na promessa lá de Mateus 26, 31, quando Jesus fala, mas eu irei adiante de vós, eu vou voltar, eu vou trazer vocês de novo. Meu Deus do céu. É muito claro aqui que Deus estava mostrando para Abraão que a parte que caberia a nós era menor, mas mesmo nessa pequena parte, pastor Rejanildo, muitas das vezes deixamos a desejar. Por quê? Pela falta de consciência, meu irmão. O estudo bíblico Nova de Paz tem essa prerrogativa de falarmos palavras simples, pastor Rejanildo, mas que traga significado para o dia de hoje. O seu compromisso é com Jesus. Se alguém do teu lado, se teu marido, a tua esposa, ou teu filho, ou teu pastor, qualquer pessoa que esteja no seu raio de ação, não estão sendo como Jesus quer que eles sejam, não impede de você ser o que Jesus quer que você seja. Porque às vezes o pastor, meu pastor não está fazendo, meu evangelista, minha dirigente, você sempre projeta para as pessoas o que é de sua responsabilidade. Bem verdade é que quando alguém não tem fé, bota um peso, mas Deus sabe da capacidade que você tem de obedecê-lo, independente da desobediência dos outros, pastor Rejanildo. Então, esse pacto fala muito claro aqui, eu estabeleço um concerto e esse concerto era algo visível. Olha que coisa visível, vou falar de outra verdade aqui também. Romanos capítulo 10, que coração se crê, mas com a boca se confessa para salvar. Então, por isso que é necessário tornar público a salvação visível, que você está com um concerto com Jesus, que é o Salvador e o Remidor dos pecadores. Aqui essa aliança visível, onde o macho, ao 8º dia, todo macho, todo homem, ele deveria ser circuncidado. O que era circuncidado? Era que no 8º dia tinha que ser cortado a pele do órgão genital masculino, que era aquela parte que... Por que Deus fez isso? Para que era uma aliança onde somente um homem Deus saberia, porque essa parte é escondida. Essa parte ninguém está vendo, mas era algo que tinha que ser pessoal e intransferível. Olha quantos exemplos da antiga aliança já podemos aplicar para o dia de hoje, apontando para Jesus. Glória a Deus. Falando, meu amado, dessa aliança perpétua, aí por isso que você entende o que Deus fez para Abraão. Aí diz aqui o pastor Rejanildo, Gênesis 17, 11, vai dizer assim, e circundarei a carne do vosso prepúcio, isto é, será por sinal de concerto entre mim e vós. Então, esse prepúcio é justamente isso, é a pele do órgão genital masculino, que seria uma aliança que Deus estava estabelecendo, que tinha que obedecer para que todos soubessem que existia um Deus, que ele tinha uma aliança com esse Deus. E todo aquele, pastor Rejanildo, que não só judeu, mas se ele fizesse um pacto com o Deus de Israel, o Deus de Israel também o aceitaria, que já anuncia aí, que mesmo não sendo aliás de Israel, mas nações gentílicas, né, nações de outros povos, que se aceitasse essa aliança, Deus não reprovaria. É muito rico. Veja que aí, mesmo na lei, Deus já estava mostrando a sua misericórdia. Então a gente aprende, meu irmão, não sei se você está compreendendo, talvez se você nunca escutou isso, talvez esteja até uma certa dificuldade, mas quem já leu consegue entender toda essa aliança. Pastor Rejanildo Paulino. Quando deveria ser feita essa circuncisão? Acabei de ler. O bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. Gênesis 19, 17 e 12.
A circuncisão era feita entre os judeus, é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizada por especialista e como é o uso de anestesia. Pastor Rejanildo, até hoje continua sendo feita a circuncisão entre os judeus, né? Porque eles estão esperando. Por que eles fazem? Porque eles estão esperando Jesus. O Messias. Veja como é amplo aqui. Até hoje eles estão esperando Jesus. Tem muita história, tem muita situação. Aí eu vou fazer a pergunta: Jesus foi circuncidado? Foi sim. No 8º dia, Jesus foi circuncidado. No 8º dia. Jesus cumpriu toda a lei. Isso. Jesus, judeu, no 8º dia foi levado para ser circuncidado, porque era o compromisso que tinha com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos chegando já à conclusão, meu amado, glória a Deus. No terceiro subtópico vai mostrar a circuncisão do coração, que é justamente esse paralelo que eu já estou fazendo aqui, porque era na carne, era com os judeus, era com aqueles que tinham um pacto, que era a parte do homem, e a parte do homem é sempre a menor. Deus quer que a gente torne pública a quem nós servimos, pastor Rejanildo. Quantos exemplos práticos nós estamos colocando? Glória a Deus. Aí diz aqui, em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou este ato do seu filho Ismael quando tinha 13 anos. E a todos os que estavam em sua casa. Meu irmão, Abraão era um exemplo tão forte. Que mesmo os que não... Porque veja só, se Abraão, os que está dizendo toda a sua casa, ele está falando de quê? De todos os seus empregados. Aí seus empregados eram filho dele? Não, mas estava debaixo da sua... E Abraão ensinava quem era o Deus a quem ele servia. E as pessoas aceitavam. Isso aqui prefigura, sabe o quê? A bênção de Deus não só da sua própria semente, mas de todo aquele que cresce no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, também herdaria todas as promessas, pastor Rejanildo, que estavam sobre a vida de Abraão e agora Abraão. Interessante, né? Ele tinha uma autoridade, ele tinha um jeito tão forte que o filho dele, aos 13 anos, porque veja só, mesmo sendo ao 8º dia, mas como Ismael, porque aqui ele fala de Ismael, e fala também de todos os que nem da sua própria semente, das suas próprias entranhas, como foi dito, aceitou. Então veja o que é que eu entendo aqui: existia um pacto, existia um acordo que quem estava assinando, é hoje um casamento. A pessoa vai obrigado? Não, pode estar uma confusão depois. A casa pode estar caindo depois. Mas quando fez a aliança, estava muito bem, obrigado. Agora, se alguém quebrou a aliança, se alguém quebrou o princípio, aí é uma outra história. Mas aqui aponta, pastor Rejanildo. Glória a Deus, que o senhor pode até ler aí, 23, Gênesis 17, 23 e 27. É essa circuncisão que quando Deus... Olha, veja como Abraão era obediente. O senhor vai ler um texto aqui, que eu vou ler um outro texto também referente a Abraão, que é riquíssimo. Leia, por gentileza. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, como dizia, né? Pronto. Então, todo macho entre os homens da casa de Abraão e circuncidou a carne de seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Olha, eu achei o versículo aqui, pastor Jesus, que concretiza justamente isso. É Gênesis capítulo 18. E versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço. Olha para aí, é a mesma coisa. O que Jesus disse em João capítulo 15. Sim. Diz assim: não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos.
tudo quanto meu pai tem falado para mim, eu tenho dito para vós. Não há segredo de Deus para com Abraão. Tanto prova disso lá, que é chamado de amigo. João 15:15. Já vos não chamarei servos. Olha aí. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Então o relacionamento de Deus, pastor Jesus, comigo não é de escravo, de servo, mas de amigo, de filho. Glória a Deus. Agora veja só, versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos, olha só, e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que cerca dele foi falado. Diz assim, eu vou falar com Abraão, ele vai entender, ele vai ensinar os seus filhos, ele vai ensinar a sua casa, ele vai fazer do jeito que eu estou mandando. E aí, no texto que nós lemos, todos que foi comprado, todos que eram escravos, sabe o que Abraão fez? Se está na minha casa, tem que ter uma aliança com ele. Que autoridade! Sabe o que eu entendo isso? Era algo que... E sabe o que é assim? E quem não queria ser abençoado, pastor Reginildo? Se a bênção de Deus estava sobre... Era notória a bênção de Deus sobre Abraão. Sabe o que eu entendo aqui? Todo mundo quer estar perto de uma pessoa onde a bênção de Deus é notória. E Deus quer deixar, meu amado irmão, Deus quer deixar notório a bênção que Ele tem na sua vida. Aleluia, porque quando a pessoa enxerga que através de você existe uma bênção de Deus, as pessoas se achegam perto de você, porque Deus deixa notório o propósito de aliança e de conserto que Ele tem com você. Ô irmão, uma alegria, glória a Deus. Vamos continuar, pastor, que as horas se avançam e já é chegado o momento da gente fazer a conclusão. Para a glória de Cristo, não podemos nos esquecer que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Você pode ler aí, pastor Reginildo, Jeremias 9:25, que eu vou ler lá. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso. Ao Egito e a Judá, a Edom e os filhos de Amon, e a Moabe, e a todos que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Pronto, olha, e aí você esse texto já aponta que Deus tinha uma aliança física perceptível, mas o coração não estava na aliança. Era somente o formalismo religioso, cumpria simplesmente a regra. Por isso que o autor coloca isso e aponta lá em Romanos 2:25, ele diz, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Vamos tratar, circuncisão era uma aliança visível que Deus tinha feito com Abraão e que eles tinham que cumprir. Mas se isso não é feito de coração voluntário, não adianta de nada. Então é uma quebra da aliança. Exemplo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu digo, eu sou de Jesus, Ele é meu Deus, mas não obedece. Um coração que não se submete, como o senhor bem colocou, à vontade do Senhor. Então, se eu não me submeto à vontade de Cristo, a aliança que você tem, você está revogando a aliança, você está anulando a bênção de Cristo na sua vida, pastor. Aconteceu na igreja de Corinto, como exemplo, deixo aqui claro. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros de Apolo, eu sou de Cristo. E, na realidade, Paulo disse assim, havendo ciúmes, contenda entre vós, uma sorte de dissensão, não sois carnais? Não tem aliança. Não tem aliança. É a obra da carne. Em submissa. Aí, o texto que eu falei, quem quiser seguir a ele, tem que deixar a vontade da carne. Se a sua vontade. Sabe por quê? É natural. É muito fácil. Por que você faz isso? Porque a vontade sua prevalece sobre a vontade. E você não conhece quem é Jesus. Vamos dar continuidade aqui para finalizar. Aí diz aqui,
Mas como é realizada a circuncisão do coração? Ela é realizada quando a pessoa ama o Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Deuteronômio 10, 16, pastor Rejanildo, que eu vou ler aqui, Deuteronômio 30, isso ainda na lei, viu? Então você veja que mesmo sendo a lei, era indispensável o coração estar voltado para o cumprimento disso. Glória a Deus. 10 e 16. Isso. E o meu é 30. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Eita, e não mais endureçais a vossa cerviz. Glória a Deus. Então, tá, olha, mesmo fazendo uma aliança na carne, Deus já saberia que ali só ia ficar de boca. Deuteronômio 30, versículo 6. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Então, se você ama Jesus, você vai viver de Jesus, vai ser abençoado por Jesus e o nome de Jesus vai ser glorificado. Jeremias. Sim, é muito importante também. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Eita. Ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Pastor Reginaldo, a gente está falando da claro, lei né, aí, muito sim, claro. Diz assim, ó, eu estou fazendo uma aliança com vocês, não vou nem repetir, mas não vale só... Você tem que entender. Agora, deixa eu falar uma coisa, pastor Reginaldo. Depois de tudo explicado, a pessoa continua pecando. Então está dizendo muito claro que ela serve a outro Deus. Serve a outro Deus e Deus está esperando o arrependimento. Romanos 2:29 vai dizer assim: mas é judeu o que é no interior é circuncisão, a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então era, traduzindo, se no teu coração você crê de todo o teu coração, você tem uma aliança com o Senhor. Glória a Deus. Resumindo, de uma forma muito prática, objetiva, por isso que Jesus disse lá em João 15, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu. Então, quando você ouviu a voz de Deus e você abriu a sua boca e confessou publicamente Jesus como seu Salvador, você fez uma aliança, uma circuncisão no seu coração, um pacto com Ele, e Deus já há de te abençoar. A nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus, é capaz de levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Então, concluímos mais esse estudo, esperamos que tenha sido proveitoso para a glória do nome de Jesus. Pastor Reginaldo faz suas considerações finais no nome de Jesus. Amém, meu pastor Valmir Canto, já agradecendo ao Senhor Deus pela grande, gloriosa oportunidade, ao nosso pastor presidente Francisco Técio pela confiança, e ao Senhor também, pastor Valmir do Canto, pela oportunidade concedida e também confiança conferida. E a você, irmão, amigo, ouvinte, que nos escuta, assiste, está sempre conosco aqui, participando do programa Estudos Bíblicos Novas de Paz, onde temos aprendido a palavra de Deus, visando a nossa edificação espiritual. Nós vimos aí que as promessas não são maior que o conserto, e que exigem entender o conserto. Por isso, atentemos para a palavra de Deus, porque é de grande valia haver essa entrega para que desfrutemos de todas as promessas que Deus já fez e está disponível para nós. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer ao nosso Deus, ao nosso pastor presidente Francisco Técio, pela honra, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui cooperando com esta obra. Vamos orar, agradecendo a Deus que, meu amado irmão, louvamos ao nome do Senhor Jesus. Em Cristo, Deus concretizou toda a promessa, a boa obra de salvação. Se você está numa condição aí de ter quebrado uma aliança, Deus conhece. Se você reconhece que você falhou, você pede perdão a Deus. Ele, como disse lá em Lucas 15, aquele jovem
ele se afastou, ele quebrou a aliança, pastor Rejanildo. Porém, quando ele caiu em si, veio o arrependimento e Deus abraçou instantaneamente ele. Vamos orar a Deus. Pai, queremos te agradecer porque tu nos ensinaste, Senhor, através da tua palavra, o grande pacto, a grande aliança que tu tens conosco e que tu mostras sempre que tu és fiel, Senhor, e nós, volta e meia, estamos falhando, Senhor, pela falta de fé ou até pelo nosso coração que se inclina para o mal. Mas quando caímos em si, Pai, temos a consciência que teu Espírito nos traz, que nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas e pecados, Deus. Ó Senhor do céu, que coisa maravilhosa, Jesus, é a tua obra em nossas vidas. Que o Senhor estenda a tua bondade para com aqueles que ainda não te conhecem e aqueles que falharam e pecaram, Senhor. Que esse estudo possa promover, Senhor, transformação, não do homem, Senhor, mas a transformação do teu Espírito, porque esta obra é perfeita. Tudo te agradecemos através do nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolação do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém, para a glória do nome de Jesus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz.